Então, na aula do dia 21/7, o assunto é representação de número de ocupação e sua relação com o hamiltoniano Steadbind, ou seja, nós escreveremos hamiltoniano Steadbind na representação de número de ocupação. Primeiramente, vamos entender o que é a representação nesse contexto. Para isso, eu escrevo aqui a equação de Schrödinger, IH barra dψ de RT dt é igual a um H psi de RT. Quando eu escrevo essa equação, eu estou assumindo implicitamente uma representação, aquela que coloca a dependência temporal em psi. Por isso eu vou chamar esse psi de um psi de Schrödinger e vou chamar essa representação de Schrödinger. A conexão com o experimento é feita através do cálculo de valores esperados de operadores que representam observáveis físicos. Então eu calculo o valor esperado de um operador qualquer que vai carregar uma dependência temporal que vem através da dependência temporal do psi de Schrödinger. E ele é escrito como? O valor esperado é escrito como um psi asterisco de Schrödinger que depende de RT. O operador, que vou chamar operador de Schrödinger, que nessa representação não depende do tempo, e o psi s de RT integrado. A essência da ideia de representação aparece nessa equação. Eu tenho liberdade de intercambiar informação entre função de onda e operador, desde que eu não mude o resultado da integral, porque o resultado da integral faz a conexão com o experimento. Em particular, eu posso levar a dependência temporal de psi para o operador. E quando eu faço isso, eu saio da representação de Schrödinger e vou para a representação de Heisenberg. Então, na representação de Heisenberg, eu tenho um psi de Heisenberg que depende de R e não depende do tempo. E eu tenho uma equação de evolução temporal que é escrita para operadores. H barra sobre ddt, dessa vez do operador de Heisenberg, que depende de RT, é igual a um comutador HI. Essa é a equação de Heisenberg para a evolução temporal. Então, essa é a ideia de representação. Em particular, a gente vai estar interessado numa representação que chama número de ocupação. Ela é muito importante no contexto de teoria de muitos corpos. Então vamos defini-la primeiramente a partir de um conjunto de funções que eu vou chamar funções de um elétron que formam uma base φm. Então essas são funções de um elétron. O que são funções de um elétron? Podem ser ondas planas, podem ser orbitais, podem vir de uma solução para um H0, um hamiltoniano, uma parte de um hamiltoniano de muitos corpos, uma parte que depende apenas de um elétron e que tenha uma equação de altos valores do tipo H0 φm é igual a m φm. Esses autovetores formam uma base de funções de um elétron que eu posso usar como essa minha base. Em cima dela, eu vou construir a minha representação indicando que psi vai ser dado por uma lista de números de ocupação que vão dizer quantas partículas eu tenho associado a cada uma dessas funções φm. N1 partículas em 1, m igual a 1, n2 partículas em m igual a 2, nm partículas em m e assim por diante. Essa é uma notação compacta para, por exemplo, dois elétrons, um no orbital, vamos dizer, φ1, outro, vamos dizer, no orbital φ2, eu teria um psi, que seria 1 partícula em 1, uma partícula em 2, 0 partícula em 3, 0 partícula em 4 e 0 daí para diante. Com isso, o que
eu estou escrevendo é que o psi é 1 sobre raiz de 2 e um produto antissimetrizado, que eu posso representar por um determinante de Slater, no qual entram os orbitais que estão com ocupações não nulas aqui, que são os orbitais 1 e 2. Então eu tenho φ1 com uma partícula, φ2 com a segunda partícula. E eu faço o produto antissimetrizado trocando os índices aqui. φ1, 2, φ2, 1. Então é φ1 vezes φ2, 2 menos φ1, 2, φ2, 1 normalizado. É o que eu quero dizer com um psi, que é dado por uma lista de números de ocupação, nesse caso com os dois primeiros orbitais tendo uma partícula cada um. Então essa é a nossa representação por número de ocupação. Para a gente construir uma mecânica quântica com isso, a gente precisa de cumprir algumas etapas. A primeira delas é saber como transitar entre estados. E eu faço isso definindo dois operadores, que são os operadores de criação e aniquilação. Eu os defino através das suas ações em estados. Então, Cm de criação e Cm de aniquilação. O Cm de criação agindo em N1, N2 são operadores que atuam na representação de número de ocupação, e a ação deles do operador de criação Cm é aumentar uma partícula na mésima posição, associado então ao mésimo φ. Então o meu estado vai ser levado a um N1, N2, 3 pontinhos, Nm mais 1, e daí por diante tudo igual ao que era antes. Analogamente, o C de aniquilação atuando em N1, N2, Nm, como ele atua na mésima posição, porque é um Cm, ele vai me levar, a menos de uma normalização, a um novo estado que vai ter uma partícula a menos associada ao orbital φm. Então é N1, N2, etc. Nm menos 1, e daí a lista segue idêntica. Então esse é o primeiro ponto importante, como transitar entre estados. Segundo ponto, eu preciso definir um estado de vácuo e um estado de vácuo completo, porque eu quero construir um estado qualquer a partir do vácuo. Então o que eu estou chamando de vácuo? A aniquilação na mésima posição vai levar a zero se na mésima posição não tiver partícula nenhuma. Então eu tenho N1, N2, etc. Na mésima posição eu tenho zero partículas. Se eu atuo com o operador de aniquilação Cm, nesse estado eu obtenho zero. Esse é um estado de vácuo associado a mésima função. Um estado de vácuo completo ele é definido a partir daí, com a diferença que essa relação vai ser válida para todos os m's. Então eu atuo em N1, N2, etc. E isso é igual a zero para todo m. Então eu digo que eu tenho um estado de vácuo completo. Se eu tento aniquilar qualquer m, eu obtenho zero. Então é porque eu não tenho partícula nenhuma em lugar nenhum. Então eu tenho meu estado de vácuo. Tá? Essas definições são importantes porque aí eu consigo escrever qualquer estado psi através da ação de operadores de criação no estado de vácuo. Como? É uma normalização, aplicações sucessivas, eu vou chamar de um produtório com índice m, e o que eu vou fazer? Na mésima posição, eu vou criar o número de partículas que eu quiser. Então eu vou aplicar na mésima posição o operador de criação nm vezes em cima do vácuo. Então, por exemplo, para m igual a 1, eu quero criar duas partículas, eu opero com C1 de criação duas vezes, porque eu vou ter ele elevado a 2. E vou criar duas partículas então. Aí eu passo para m igual a 2, vamos supor que eu queira criar três partículas, então N2 é 3. Então eu tenho um operador de criação C3 elevado a 3, ele vai criar três partículas ali. E assim sucessivamente. Um ponto interessante
daqui, e importante para a gente, é que propriedades de simetria das partículas estão associadas às propriedades desses operadores, em particular se eles comutam ou anticomutam, associado aos operadores. Para ver isso, a gente tem que fazer uma construção. Eu vou fazer uma construção para 2 elétrons, 2 férmions. E eu vou tentar construir um estado a partir do vácuo, colocando o primeiro elétron num estado, no orbital φ1. Um segundo elétron eu vou colocar no orbital φ2. Então, no meu formalismo, isso eu faço da seguinte maneira. Eu atuo com um C1 de criação num vácuo 0,1, 0,2. Isso me leva a um estado 1,1, 0,2. Esse é o meu φ1, 1, partícula 1 colocado em φ1. A segunda partícula vem agora através de um operador de criação que cria em m igual a 2, atuando no que eu tinha antes. Então, no C1 de criação, 0,1, 0,2, que vai me levar ao meu estado final, que é uma partícula em 1, uma partícula em 2. De outra maneira, isso é um produto antissimetrizado de 2 elétrons colocados em orbitais φ1, φ2. Antissimetrizado porque se trata de férmions. Então vai ser φ1, 1, coloquei uma partícula em 1, a segunda partícula em 2, então φ1 vezes φ2, 2, menos, agora eu troco os índices, φ1, 2, φ2, 1. Então é isso que eu quero dizer com a minha construção. Porém, tem uma segunda maneira de fazer essa operação. Eu posso colocar a primeira partícula em φ2 e a segunda partícula em φ1. Eu tenho que chegar no mesmo estado, porque as partículas são indistinguíveis. Então essas construções são equivalentes. Isso vem da indistinguibilidade dessas partículas, que são os férmions. Então vamos fazer a construção do mesmo jeito. Só que agora eu crio a primeira partícula com o operador de criação C2. Isso vai me levar a um estado que é 0, 1, 1, 2. E depois eu venho com o operador de criação da segunda partícula em 1. E aí eu crio o meu estado final, que é o mesmo de antes, que tem que ser o mesmo de antes, que é um 1, 1, 2. Ora, isso quer dizer 1 sobre raiz de 2. Coloquei a partícula 1 primeiro em φ2 e a partícula 2 em 1. E faço o produto antissimetrizado disso. φ1, 1, φ2, 2. Só troquei os índices agora. Bom, isso tem que representar a mesma situação. Então, observe que se eu somar os dois, eu obtenho zero. Olha, φ1, φ2, 2, menos φ1, φ2, 2, a soma dá zero. Menos φ1, 2, φ2, 1, mais φ2, 1, φ1, 2, dá zero. Ó, isso me diz que C2 de criação, C1 de criação, mais C1 de criação, C2 de criação, tem que ser igual a zero. Que foi a conta que eu fiz. Essa mais essa. Isso é igual a zero, como a gente acabou de verificar aqui. Esses operadores, então, eles anticomutam. E para representar a anticomutação, eu vou usar um parênteses. Então, C1 de criação, C2 de criação, anticomutam. Se eu tivesse começado com o estado 1, 1, 1, 2 e aniquilado partículas, eu chegaria no mesmo lugar. Então, eu também tenho que a anticomutação, eu provaria a anticomutação dos operadores de aniquilação. Tá? Então, quando esses operadores de criação anticomutarem, os operadores de aniquilação anticomutarem, eles representam a atuação na representação de número de ocupação para férmions. Se eu tivesse começado a pensar como bósons, eu teria que esses operadores iriam comutar. O comutador do operador de criação para bósons é igual a zero. O comutador do operador de aniquilação para bósons é igual a zero. Ora,
Voltando para os férmions, isso leva a um princípio conhecido, que é o princípio da exclusão de Pauli. Porque o que a gente acabou de mostrar é que a criação em CM, CM' é anticommutam. Então, a anticomutação significa isso. O que significa de colocar M igual a M', colocar o mesmo orbital? Significa então que um CM de criação, CM de criação, mais CM de criação, CM de criação é igual a zero. Trocando em miúdos, isso é um CM de criação ao quadrado igual a zero. Significa o quê? Que se eu crio uma partícula em M e depois crio outra partícula em M, no mesmo estado eu obtenho zero. Quer dizer, eu não posso fazer isso. Duas partículas não vão ocupar o mesmo estado se forem férmions. Esse é um princípio de exclusão, incluído então nas propriedades do nosso operador. Então, ótimo. A gente já tem pontos importantes. A gente tem como representar o psi como número de ocupação. A gente tem os operadores definidos de criação e aniquilação em suas propriedades. E a gente tem a construção do psi a partir desses operadores e do vácuo. O que falta? Falta a gente saber como lidar com operadores. Isso que a gente vai ver agora. Para representar operadores através de número de ocupação, a gente faz o seguinte raciocínio. Um operador qualquer agindo numa função de base, a ação dele vai ser me levar a um outro estado, vou chamar de psi. Isso é uma coisa bem geral. Um operador agindo numa função leva a outra. Bom, mas sendo psi um estado qualquer, ele pode ser expandido na minha base de φ. Minha base φ. Eu vou colocar com índice L. Então somo sobre L e tenho elementos de matriz que eu vou chamar de OLM. Esse OLM, então, é um elemento de matriz que é dado por um φL asterisco, o operador O, um φm integrado. Então, essa relação diz o seguinte: o operador agindo numa função de base leva a uma outra função. Então, essa outra função é uma combinação linear de todos os outros membros da base. Bom, a frase dita dessa forma me leva automaticamente a escrevê-la em termos de operadores de criação e aniquilação. Porque o que eu estou fazendo? O operador em φm leva a um psi que é composto por todos os outros membros da base. Então é como se eu estivesse destruindo o estado φm, criando um estado L, avaliando esse processo por um elemento de matriz e somando sobre todas as possibilidades, que é somando sobre todos os L. Isso é equivalente à ação do meu operador O num estado da base φm. Então, repetindo, eu aniquilo o estado φm, eu crio um estado φl, isso acontece através de um elemento de matriz, que eu estou chamando OLM, e eu somo sobre todas as possibilidades, que é somar sobre L. Essa é uma tradução da equação que eu escrevi em primeiro lugar. Ora, eu posso também agir com o operador, não num membro da base, mas numa função qualquer, vou chamar de um φ. Esse φ, por sua vez, é um somatório de todos os membros da base. Isso vai me levar a uma outra função, que por sua vez é um somatório de todos os membros da base também. Então, a extensão da ideia acima para esse caso é imediata. Eu simplesmente estou eliminando, aniquilando estados φm, criando estados φl, tem um elemento de matriz para isso, e somo sobre as possibilidades. Mas agora notem o seguinte: eu estou aniquilando todos os φm's, porque o meu φ agora é um somatório de vários membros da base. Vou chamar de um alfa m φm. Então, quando eu atuo com o operador, eu destruo φm's e crio φl's. Então, destruo φm's e crio φl's. Então, eu tenho um somatório em L e M. Então, essa conta que eu fiz, ela mostra qual que é a atuação do operador O
num estado psi, num estado φ qualquer. Então ele atua sempre dessa maneira. Eu destruo alguns estados, crio outros e tenho um elemento de matriz para esse processo. Então assim eu vou representar operadores. Vamos ver isso num caso prático, como é que funciona. O exemplo é aquele que a gente tinha usado no modelo Tidybinder. Então eu tinha uma rede unidimensional com um estado por sítio. Então eu coloquei 0, 1, 2, etc. Menos 1. Menos 1 e assim vai. Aí tinha uma constante de rede A, etc. Qual que era o hamiltoniano para isso? O que a gente queria? Bom, eu vou querer representar um hamiltoniano que tem um hopping que eu vou chamar de menos t. Esse hopping era o elemento de matriz entre o orbital e o seu vizinho, seu primeiro vizinho. Segundos vizinhos não contribuíam com nada para o meu hamiltoniano. Então eu posso escrever assim, olha, eu destruo vou chamar de destruo um estado que eu vou chamar de n mais 1, crio um que eu vou chamar de um bn, tem um elemento de matriz para isso que eu vou chamar de menos t e eu somo sobre as minhas possibilidades n. Então vamos ver esse primeiro termo que significa. Se n é igual a 1, eu estou destruindo, então vou colocar uma criação aqui, uma destruição aqui. Para n igual a 1, eu destruo no sítio 2 e crio no sítio 1. Então eu estou fazendo um hopping, um pulo do elétron do 2 para o 1. Ora, entre 2 e 1 ainda tem uma outra possibilidade, que é destruir em 1 e criar em n mais 1. Isso me leva um elétron, dá um pulo de 1 para 2. O elemento de matriz para isso, que mede esse processo, continua sendo menos t, que é o hopping de primeiro vizinho. Com n igual a 2, eu venho para analisar a situação do que acontece entre o 2 e o 3. O primeiro termo me dá o hopping no pulo de 3, a setinha vai vir de 3 para 2. E o segundo termo me diz o que acontece quando eu destruo em 2 e crio em 3. Tudo isso é mediado por um elemento de matriz que é menos t, assim como antes. Então está aqui. Então esse é um hamiltoniano de primeiros vizinhos que representa essa situação. Aqui eu teria também um termo que eu chamei de termo on-site, que seria no mesmo sítio. Aí esse termo eu estou colocando para 0 só para que é um termo constante. Tá? Então assim a gente usa um modelo de representação de número de ocupação para um hamiltoniano de primeiros vizinhos com hopping menos t. E a gente vê que a leitura fica imediata. Batendo o olho nesse hamiltoniano, eu sei o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é de primeiros vizinhos, porque aqui só tem hopping entre n e n mais 1. E eu estou vendo aqui que eu estou destruindo um elétron num sítio e criando um sítio vizinho sempre. E que o elemento de matriz desse processo vale menos t. Então está tudo aqui. Todo o fenômeno está descrito nesse hamiltoniano. Tá? Então a gente vai ver isso muitas vezes nos artigos e a gente vai treinar bastante essa situação a partir de agora.